Olá, muito boa noite. Finados, o que você vê, o que você pode enxergar sobre esse dia de passagem de transformação? Muito prazer em te conhecer, professor Carlos Henrique Duarte. Eu vi hoje uma história para a gente pensar um pouco sobre esse se vai existir, né? Se esse ser se transforma em ser espiritual, muitos acreditam, e porque muita gente fica triste e vai para o cemitério, outros é como se fosse um dia normal. Mas vamos pensar aqui bem breve uma história que eu vi real, de uma pessoa real, que aconteceu sobre essas coincidências da vida, que pode explicar se existe o outro lado ou não. Bom, muito prazer te conhecer, professor Carlos Henrique Duarte, por adorar conversar, a gente ouve bastante histórias. E uma delas uma pessoa, e o apelido dele era Rico. E engraçado, como é que o apelido do cara é Rico se ele era duro, terra, rapaz? Ele não entendia isso. Então, mas era o apelido que ele tinha desde criança, né? Então, era bem duro. E aí ele conta o seguinte, que cresceu, né? Tinha uma ligação muito forte com a mãe, fortíssima. E E isso foi ao longo da vida, puxou toda a mãe, né? Comportamento emocional, tudo muito ligado à mãe, mãe era tudo. A mãe era tudo na vida dele, a ponto de algumas pessoas pensarem que ele não tinha pai, que tudo era mãe. Mas com vamos dizer assim, né, as coisas que precisavam acontecer na vida, estudar, trabalhar, se mudar, enfim, ele acabou ficando muito tempo, assim, ao longo da vida, longe da mãe, né? Tinha, tinha que, saiu, foi para faculdade, depois aí saiu de casa, que era de interior, aí ficava na faculdade, só vinha em casa 2, 3 semanas, depois foi trabalhar, passou no concurso, foi transferido, foi para longe, ficou longe, enfim, e ao longo desse período todo, a maioria das vezes, ficou longe da mãe. Até que, depois de um bom tempo, o bom filho retorna a casa, mas fica pouco tempo, mais uma vez. E aí volta da onde ele morava, a 2.500 quilômetros de distância, vai estudar, novamente, e está lá, né? Esse é o último ano, na verdade, então, dessa passagem. E nesse ano teve lá, no meio do curso que estava fazendo, teve só uma semana de férias. Por acaso, só teve uma semana, teve greve de professores da universidade, enfim. E ele contando que só tinha uma semana de férias. E essa semana de férias caía exatamente ali, na data de aniversário da mãe. Olha que coincidência, né? Ele tinha ido embora, mais uma vez, agora para fazer um curso, enfim, e aquela semana que teve, só uma semana, porque teve greve na cidade, enfim, imprensou, é, ele voltou para estar com a mãe. E voltou para estar com a mãe, chegou na cidade lá, cidade, enfim, onde ele morava, no lugar, né? E chegou ao sábado à noite, domingo de manhã, conversou com a mãe, enfim. E ao longo do dia que ele conversou com a mãe, a mãe contou um sonho para ele. A mãe contou um sonho para ele, e ele viu aquele sonho, achou aquele sonho um sonho assim, como se fosse um sonho de que a mãe estava dizendo assim, cara, eu vou passar para o outro lado, né? Mas o sonho era tão bonito que não caiu a ficha assim que, né? O sonho tão lindo que essa mãe contou para ele, que ele assim, um lugar tão lindo que ela falava que quem recebia ela nesse lugar, enfim, as pessoas que recebiam, eram pessoas que já tinham vivido aqui na Terra, pessoas que eram anjos, pessoas que eram realmente assim, anjos de Deus, tá? E que recebia essa pessoa de braço aberto, sorrindo, que sonhou com muita luz, tanta luz que ofuscava ela, tal, e você fala, nossa, sonho, você sonhava assim, poxa, que um lugar tão lindo, tanta luz que ofuscava, tá. E aí passou esse dia, né? Passou o dia seguinte, era aniversário da mãe. Esse rapaz foi lá comprar o presente de aniversário da mãe e ele saiu o dia inteiro para comprar o presente de aniversário da mãe, comprou o presente de aniversário da mãe e voltou. Quando ele chega em casa, a mãe tinha tido um acidente e estava em casa ainda, não tinha sido socorrida. E então, dessa vez, ele estava lá e ele foi tratar do socorro dela, né? E então, ela foi internada e, e aí ficou bem mal durante a internação nos primeiros dias, porque na época da internação
A ambulância avisou que era bom ir para o hospital assim, assado, na capital do Rio de Janeiro, porque ela na cidade não tinha os recursos, enfim, necessários, podia fazer exame X, Y, Z. Tá, veio. Ficou na capital do Rio de Janeiro e ficou mal, mal, mal. Essa mãe tinha pressão altíssima, a pressão dela chegou a 24 por 16 por 17, né? E a pressão dela chegou a 7 por 4. Ela ficou tão mal nesse hospital. E, e vendo essa situação toda, e vendo algumas coisas no hospital, como esse filho já tinha passado por outras situações, então ele foi e tirou a mãe daquele hospital e levou para a cidade, que falaram que não ia dar certo, né? Porque ele já tinha sido atendido no hospital lá e tinha sido salvo também por médico, também tinha passado pela situação. Então, no hospital Bam Bam Bam, luxuoso, de frente para o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, né? Baía de Guanabara, um quarto espetacular, e quase mataram ele lá. E aí ele foi para esse hospital lá, que de frente dentro do trem, não é um hospital bom, mas na cidade que não é a capital, tá? E a mãe foi para lá, e realmente a mãe melhorou muito quando chegou lá. Só o atendimento que deram a ela, o atendimento já muda tudo, né? O equipamento, ela mudou muito. Bom, e o médico que atendeu, o neurologista, ela tinha o quê? Ela tinha um meningioma na cabeça, uma bolha de sangue. Essa bolha de sangue é que fazia ela desmaiar. Como a pressão dela era muito alta, sempre imaginava que ela desmaiava a pressão alta. Então, ela não ia fazer exames. Então, nos vezes anteriores que ela tomou tombo, que ela desmaiava, ao invés de ver o exame da cabeça, não viram, né? Pensaram que era pressão alta, mas bateu com a cabeça, nem fazer exame não fez. O meningioma só foi crescendo. Já estava com 3 centímetros de meningioma. E, e aí o médico, cirurgião, neurocirurgião, ele pediu a esse filho: olha, eu vou viajar, eu preciso viajar uma semana, eu quero acompanhar a cirurgia dela, eu quero pessoalmente, você poderia esperar uma semana, tal. Não, tranquilo, doutor, assim, uma semana é tranquilo, não tem problema nenhum, né? E, e no final, antes desse, o filho já estava faltando uma semana lá do mestrado. E ele contando que já estava faltando uma semana, e a mãe sabia. A mãe falou: não, você tem que ir embora. Ele falou: não, não vou ficar aqui enquanto sair do hospital, não. E a mãe falou: não, você não vai faltar, já está faltando uma semana, vai para a segunda semana. Tá. Antes disso, antes dele ir embora, ele passou lá para falar com a mãe, antes de ir embora, o último dia, né? Ele tinha um sonho, e a mãe falou assim: aquele teu amigo, que amigo? Aquele teu amigo, porque tinha um médico mais jovem que tinha a idade do filho, praticamente a idade do filho dela, né? Ela falou assim: aquele teu amigo passou, ele tem uma boca fria. Aí ele perguntou assim: por que boca fria? Não, ele passou que me deu um beijo. Aí aquele menino falou assim: caramba, realmente o amor, né, no hospital, o que que o amor faz? Você pode estar no hospital, bam, 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 super, sei lá, o que for, aí você vai para um outro que lá no interior, mas tem amor, e a pessoa melhora, né, tirar o medicamento, tirar tudo, era amor para ela. Mas ela fala assim, ele, né, um garoto que podia ser filho dela, passou lá, viu aquela senhora de idade, simples, humilde, não tinha nada. Ele passou e deu um beijo nela. E ele falou assim, nossa, isso aqui é fantástico. E ele foi embora, né? A mãe já estava hospitalizada, a mãe estava bem, muito saudável, estava até ajudando outros pacientes no hospital, ela adorava ajudar as pessoas, o negócio dela ajudar o mundo, ajudar as pessoas. E ele vai embora. Ele vai embora na segunda e 2.500 quilômetros de distância ele estava, né? Voltou para fazer o mestrado, já faltou uma semana. Então, é, foi na segunda, na terça da cirurgia da mãe, a mãe fez a cirurgia na terça, tudo tranquilo, na quarta nada. Na quinta, esse rapaz recebe uma ligação telefônica, estava em sala de aula, e aí ele recebe a notícia que a mãe tinha falecido no hospital. E aí ele recebe a notícia que a mãe faleceu no hospital, ele sai da sala de aula e é muito incrível como é que a vida funciona. O professor não reclamou que atendeu o celular, mas o professor conhecia, sabia que essa pessoa era assim, é séria, como é que o cara vai atender o telefone, então é uma coisa. Ele sai, vai lá, demora um tempinho e volta. E aí, quando volta, o professor pergunta, né, o que houve e tal. Na ligação celular, você sai, né, demora um tempo e volta, ele diz assim, não, porque minha mãe faleceu e tal. E aí, senta, vai assistir a aula. E aí o professor, os alunos ficam olhando para ele. O cara é doido. Tipo, e sim, você vai ficar aqui. Não, já fui lá, já marquei o avião é 3h30 da tarde, são 11 horas, a aula vai acabar meio-dia, a aula vai acabar, dá tempo de ir em casa, almoçar, pegar as coisas e ir embora depois. Eu vou assistir a aula, né? Aí eu ficava assim, como é que o cara vai assistir a aula? Tem um maluco, tem cabeça da mãe. Não entenderam. Aí depois lá assistir a aula.
Depois pegou o avião, veio embora para a cidade dele, né? 2.500 quilômetros de distância. Veio, foi recebido um amigo e tal. Foi lá, chegou à noite, todo mundo no velório, e todo mundo sabia que ele e a mãe eram, assim, uma coisa que é Deus no céu e ele e a mãe na terra, né? A mãe, ele era mãe, Deus no céu, a mãe dele na terra. Ele chega, vai lá, passa no velório, todo mundo lá chorando, pai, filho, irmãos, todo mundo, ele lá, chega, vai lá, ele nem queria ir, mas o amigo, não, vai lá, as pessoas estão lá, ele vai, passa lá, e vai embora para casa. Vai embora para casa à noite, e todos ficam lá. E aí ele vai, no outro dia ele conta que acordou, ele disse que dormiu tranquilo a noite inteira. Como você dormiu tranquilo, cara? Estou bem tranquilo. Assim, aí ele contando no outro dia que de manhã liga uma tia, preocupada com o que aconteceu com ele, não sei o que ele não apareceu lá. Ah, estou tomando café, acordei. Aí liga a madrinha, não sei o quê. Liga uma outra vizinha que era quase a mãe dele. Todo mundo desesperado, pensando que ele fez alguma coisa, ele está louco, porque a mãe morreu e tal. E ele tranquilo. E o enterro era às 10 horas. E ele chega lá no cemitério, faltando 15 minutos para as 10. Todo mundo, tipo, o cara tá louco, né? E ele chega lá tranquilo, no cemitério, e aí todo mundo olha pro cara, o cara tá inteiro. Todo mundo lá, aí vai pro enterro, enterra a mãe e tal, e volta. Depois um amigo de infância pergunta, cara, pode chorar, bota pra fora. Ele fala assim, mas eu não tenho vontade de chorar. E aí o cara assim, mas chora, não tô afim de chorar, eu tô feliz. Como que você tá feliz? Tá morrendo? Tu tá feliz, tá morrendo? Ele falou assim, não, cara, olha só, é que você não sabe. É, eu tive com a minha mãe, né, antes, né, na semana, a última semana, eu estava 6 meses longe da minha mãe, porque eu fui fazer um curso no mestrado, e eu voltei exatamente na semana que ela apareceu. Veja que coincidência, né? É muito engraçado, isso já é coincidência. E eu conversei com ela, né, um dia antes do acidente, bater com a cabeça, e ela já tinha batido com a cabeça anos anteriores, levaram ela, não foi eu não estava aqui, né? Alguém levou, não fez, eu ia fazer o raio-x da cabeça dela, mas não fizeram. E acontece que agora eu pude lá levar, fazer o exame, enfim, identificar, e vi que tinha esse meningioma. E eu conversei com ela antes dela falecer, e ela me contou um sonho assim, assim, muito lindo. Então, na hora, minha ficha não caiu. Depois que eu recebi a notícia do falecimento, aí, na hora que eu recebi o telefonema, o sonho virou realidade, né? Tudo que ela me contou, eu falei, sim, nossa. E eu aprendi uma coisa na vida. Existem duas pessoas na sua vida. Existe a pessoa que gosta de você e a pessoa que gosta de estar com você. Parece que é igual, mas é muito diferente. A sua mãe, ela gosta de você. Ela vai cuidar de você, vai fazer tudo, vai fazer. E ela sabe que você vai embora, vai casar, vai viajar. Ela gosta de você, independente de onde seja. Se você for para o Japão, ela gosta de você. E tem a pessoa que gosta de estar com você. Ela vai fazer tudo para estar com você. Muitas vezes ela não gosta de você, ela gosta de estar com você para atender os interesses dela, várias coisas, né? E com isso, claro, vou sentir muita falta da minha mãe, mas ela me contou um sonho tão lindo de tudo que aconteceu, de tudo que ia acontecer, que eu vi que ela tinha uma vida aqui tão difícil, muito difícil, vários problemas de saúde, várias cirurgias, ela tinha mais de 9 cirurgias, tinha coração dilatado, pressão alta, não sei o quê. Ela não respirava direito, ela tinha problema de respiração, às vezes passava mal. Assim, e eu, um dia antes dela falecer, ela me contou isso e aí aquela ficha, eu falei assim, nossa, que felicidade, eu gosto da minha mãe. Eu queria que ela estivesse comigo, né? Mas eu aprendi com ela que eu tenho que ser igual mãe, eu tenho que gostar dela. Ela vai para um lugar muito melhor. E eu tenho que estar feliz por isso, por ela, por esse sonho. E, e além disso, eu é, tem uma coisa que ela falou. Eu falei, o que foi que ela falou? Ele falou assim, não, ela falou o seguinte, no último dia que eu a vi, ela tinha que sair do hospital para fazer um exame, que lá no hospital, nesse caso, né, não tinha um exame que tinha que fazer na outra clínica, né? E aí tinha que sair na ambulância para fazer o exame e voltar para o hospital. E aí, ela saiu do hospital, vai na ambulância, foi o último dia que eu falei com ela, e ela sai do hospital e fala assim, nossa, o sol é tão lindo. Eu falo assim, por quê?
Ela falou, eu estou há 15 dias sem ver o sol. Estou naquele quarto lá, não vejo o sol. Aí ele fala assim, caramba, que impressionante essa mãe. Ela podia reclamar que está num quarto fechado, que isso, que aquilo, mas ela está num ambiente que ela não mora num bairro simples, humilde, que ninguém tem plano de saúde, ninguém tem uma ambulância para resgate, ela teve. Ela está num quarto fechado, mas ela está num quarto fechado num hospital particular, com plano de saúde. E, mas ela podia ter reclamado que ficou 15 dias sem ver o sol, né? Ela não reclamou, ela olhou para o sol e falou, nossa, o sol é tão lindo. Há 15 dias que eu não vejo o sol, mas ele é lindo. E ele falou assim, foi a última mensagem que eu vi da minha mãe. E é por isso que jamais eu consigo ser triste. Até me marcou, né, para a minha vida, porque eu falei assim, pois é, né, a gente tem escolhas na vida da gente ver e se entristecer. E olhar, enxergar e se alegrar, porque a vida dá a oportunidade da gente, independente do que aconteça na nossa vida, a gente pensar no lado positivo. E essa história é a história de finados, né, que eu conto, porque realmente é muito interessante as coincidências que a vida nos fala todo dia, que a gente não observa, e tem que acontecer para depois cair a ficha e aprender. E essa pessoa me ensinou muito isso, né, ao longo da vida, a eu ser feliz, a eu estar sempre feliz, sorrindo no dia de finado, no dia do falecimento, no dia de quem for. E essa história que essa pessoa me contou me traz isso, saber que é, posso ter a certeza, né, de que a vida existe. Até porque ela falou para mim assim, olha, quando eu era jovem, eu tinha 17 anos, eu tinha um medo terrível de morrer. Quer dizer, aos 17 não. Ele falou, até aos 18, 20, eu tinha um medo de morrer que eu não tenho... Eu tinha um medo que vai acabar tudo. Ele falava assim, né? Eu falei, sim, e aí? Mas o que adianta? Ele falou, mas eu tinha... Eu falei o quê? Eu tinha medo de morrer. Aí ele falou assim, E foi depois. Então, depois eu, com essas experiências que eu fui tendo, e outras antes, né? Eu passei a ter uma coisa na minha vida que fica com mensagem final. Ele falou assim, foi o que eu deixei de mensagem, né? Ele falou assim, é, a gente, a maioria de nós, vive com medo de morrer ou morre do medo de viver, de assumir nossos, o que a gente fala, o que a gente pensa é verdadeiro, nossas batalhas, ser o que a gente quer ser mesmo. Enfim, a gente fica sempre se moldando para atender A, B, C, D, para ser, sei lá, se meu pai é médico, você é médico, se eu vou casar com fulano porque isso, porque aquilo. Não sei, vou fazer a profissão X. Assim, a gente vive com medo, né? A gente morre com medo de viver. Quer dizer, morre, né? Você está vivendo aqui, mas morre. E isso me marcou muito. Então, essa mensagem que talvez eu até acredito que algumas pessoas deixaram de entender, porque assim, o cara está sorrindo dia de finados, tá? Mas é por isso. O finados é isso. É que as pessoas podem realmente não acreditar que existe uma outra vida espiritual, mas até a física, até a química de Lavoisier, até a física de Einstein, e eu achei interessante que eu estava remontando essa história, o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é um dos maiores universidades, centros de universidade do mundo, né, de tecnologia, eles fizeram agora uma conta lá, um estudo, né, uma investigação, para fazer uma comprovação da precisão dessa equação de Einstein, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Nossa, assim, eles fizeram a conta, a precisão foi impressionante. E Einstein descobriu isso lá em 1900, depois da Segunda Guerra Mundial, lá atrás, né, século passado, que não tinha todo esse recurso. Né? Como é que um cara faz isso? Então, é isso que eu queria deixar para você, para pensar o seguinte: a vida, você pode ter todos os dons do mundo, você pode nascer com, as pessoas chamam com certos dons espirituais, todos nós temos dons. O que está faltando é a gente olhar para dentro, como eu aprendi na Guatemala, e a gente quer sempre buscar a luz, mas ela falou assim, a gente tem que olhar para o negro. É o negro, a gente vem do negro, a gente sai lá de dentro. No útero é negro. O universo é todo negro, cheio de buraco negro. E a semente, ela é enterrada no negro. A gente precisa dormir no escuro para descansar, para poder estar com energia. E o negro é esse aqui, o negro. Né? Eu vim todo de calça negra, mas não é o negro de luto,
É o negro de luta. É o negro que diz assim, é a energia que você tem para viver. É a energia que te dá coragem para viver. O negro, ele absorve a energia máxima. Ele absorve o máximo de energia. Um carro negro esquenta mais, tudo negro esquenta mais. O branco reflete tudo. E aí ela falou isso, né? A gente busca a luz porque talvez tenha muito negro e aí a gente sempre busca o que está faltando, ao invés de usufruir e viver o que a gente tem abundantemente, o que mais tem no universo é negro, e a gente cair para a luz. E o que é o negro? O que é a luz? A luz é que eu olho o que eu posso olhar, o que eu posso ver, o que eu posso tocar, o que eu posso, enfim, né? E o que é o negro, né? O negro é simplesmente isso aqui, ó. É só isso que é o negro. É você parar, fazer isso, ó. E você respira, você joga para dentro e você vai lá dentro de você, como a raiz, a semente da árvore, como o útero, e você deixa de olhar e você passa a trazer para dentro e as coisas saem daqui, desse escuro. É na hora de meditar, na hora de fazer oração, na hora de reflexão, que seja. É esse negro é que funciona. E a gente está sempre buscando a luz para resolver as nossas questões. Enquanto a raiz de tudo está na formulação da equação, ao invés de na busca da solução. Beijo para quem gosta de beijo, abraço para quem gosta de abraço. Ernest, muito prazer. Você é um cara sensacional, com ideias fantásticas e algumas posições assim, né? Se tiver alguma coisa para comentar em relação a isso, mas eu fiquei fantasiado com essa história, porque difícil o ser humano, ele tem uma relação com a morte muito estranha, né? E eu vi hoje uma minha meditação de manhã, o terapeuta falou assim, né? Ele falou assim, seria loucura a gente vir aqui, nascer, viver, aproveitar tudo, enfim, evoluir, e depois acabou tudo. Ele falou assim, cara, não teria lógica uma parada dessa. Ele falou assim, eu não tenho lógica, né? Na filosofia, né? É, realmente, na lógica não tem lógica, né? Se ele fosse acabar tudo. Porque ele tem um filho, que ele contou a história do filho dele, que o filho dele falou com ele, para ele com 2 anos. Com 2 anos, uma coisa de criança que a criança não tinha como, né? A criança, ele falou assim, que meu filho chegou com 2 anos e perguntou assim, pai, é, eu adorei ser, eu adorei te escolher como pai. Ele falou assim, como que ele falou assim? E eu queria saber se na outra vida você vai ser meu pai também. Ele falou assim, cara, uma criança de 2 anos, da onde sai isso, né? Só que é, a gente pode ter esse dom de ter algumas coisas que vêm, mas você pode ter o dom que for. Tudo na vida é treinamento. Você pode ter o dom mais potencial do mundo. E as pessoas falam, ah, o fulano veio com dom, veio com dom, veio com dom, mas deixou guardado. Não adianta. Você vai à frente. Então, um abraço, muita saúde e bem-estar. Quem está no dia de hoje, às vezes está triste, está pensando naquela pessoa, é, eu sei, isso é um pouco difícil, mas eu também perdi minha mãe, perdi meu pai, com distâncias, né, de um do outro, distâncias, e eu jamais compreendia também por que eu perdi primeiro minha mãe, depois meu pai, enfim, uma série de coisas. E depois eu perdi no meio da, da crise de saúde, aí, da pandemia, a terapeuta que cuidava de mim, e depois eu perdi aquela que eu digo que é a minha segunda mãe, que eu fui adotado, né? E lá no exterior, é muito interessante. E é muito interessante que você... E eu não pude estar com ela por causa da... Estava fechado, estava confinado, eu não pude estar com ela. E você tem uma ligação é, muito, muito... Uma ligação, né? Assim, uma coisa me marca muito a relação com ela, porque a única coisa que marcou minha vida com ela foi assim, a gente estava tirando uma foto, quer dizer, alguém estava tirando uma foto nossa, meu com ela, com mais outras pessoas, tá? A pessoa tirando a foto nossa, e aí todo mundo olhando para a fotografia, para quem vai tirar a foto, né? Depois que eu vi essa foto,
E quando todo mundo olhava para a foto, ela olhava para mim. Quando eu olhei a foto, eu falei assim, caraca, tipo, não tinha visto aquela foto, né? Ela olhava para mim na hora da foto, todo mundo olhando para a foto, e ela olhando para mim. E ela me tratava de uma forma que eu tinha umas coisas assim que eu não via, né? Eu achava que eu achava totalmente diferente do tratamento melhor, né? E era um tratamento que, é, assim, a gente tinha uma ligação, a ponto de que ela teve a Covid, ficou lá, é, foi quase 40 dias, enfim. E eu que estava aqui, que fui do grupo de terapeuta, que fiz o grupo de terapia lá, aprendi as terapias bioenergéticas lá com eles. Ela me tratou do olho, resolveu minha questão da minha visão. Eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com essas técnicas de terapia aqui. E ela, quando ela internou, todo mundo ficou baratinado, os terapeutas que me trataram, enfim, todo mundo se perdeu. Eu tive que coordenar todo mundo na internet, trazer o grupo, passar a coordenar o grupo daqui e coordenar nossas terapias para recuperar ela. E eu só lembro de uma coisa, que isso eu acho fantástico, isso aí que foi a história que eu passei. É, eu vinha trabalhando com um cristal com ela todo dia, ela recupera o cristal, aí todo mundo, eu tenho que segurar o cristal. E aí, na véspera do falecimento dela, uma semana antes, na verdade, a filha dela me faz a mensagem perguntando: poxa, o que está saindo aí? Que eu uso umas varetas energéticas também, o que está saindo aí? E na vareta não saía nada. Todo dia a vareta dava alguma coisa, que quantos dias ele ia voltar para casa, se ia melhorar, se não melhorar, mas aquele instantâneo, né? Como estado de saúde. E naquele dia não saiu nada da vareta. A vareta ficou, não falou nada. Só que eu tive não sei se foi um sonho, se foi sei lá, mas eu sonhei que ela estava segurando a minha mão assim, assim, e eu aqui, e ela despegando, né? E ela segurando a mão e dela lá, a mão soltou e ela entrou num túnel, girou e foi embora. Assim, né? Eu me despedindo dela. É, e aí eu falei para a filha dela, olha, a vareta não saiu nada, né? E a vareta não saiu nada realmente, né? Eu, como terapeuta, não posso falar ou mentir, enfim, mas ela não falei do sonho, ela perguntou da vareta. E passou uma semana, na véspera do falecimento dela, a gente foi fazer na igreja de Nossa Senhora da Pedra Milagrosa, enfim, eu tive um monte de acidente e tal. Mas na véspera do, do, do falecimento dela, eu tenho que trabalhar tudo com a mão, né? Cristal, segurar a vareta, tem que ficar segurando. E o pessoal, nos momentos que a gente fazia oração todo dia, 8 da noite de lá, que aqui era 11 horas da noite para mim, 3 horas a mais, que era pesado. Eu tinha que começar 11 da noite lá, 8 horas. É, a minha mão parou, o meu braço não mexia mais. Esse tempo todo, chegou na véspera do falecimento dela, à tarde, eu não conseguia mexer mais o braço. Eu acordei com a dor no braço, que eu não conseguia mover mais o braço. E aí eu falei para o grupo todinho, passei mensagem para gente na internet, falei, olha, eu preciso de reforço, porque eu não consigo mexer mais o braço, não consigo mais, né? E eu lembrei daquela passagem de Moisés, que ele tinha que segurar o cajado para o povo atravessar lá o rio, né, que o rio se fechava e tal, e ele cansado, e aí quando ele baixava a mão, o povo aí ver o rio, não, a guerra, né, e quando ele baixava a mão, o povo perdia, quando ele levantava a mão, o povo ganhava, aí tiveram que segurar a mão dele, ele lembrou daquilo, eu falei, caraca, minha mão mexia, não tem ninguém para segurar minha mão, mas enfim, é, e aí no outro dia ela faleceu, e, e aí a filha postou, isso foi tipo meio-dia aqui no Brasil, por aí meio-dia e pouco, às 3 horas meu braço voltou a mexer, normal. E eu falei com eles, falei, olha, é, então, a gente pode fazer tudo, a gente pode tratar pessoas, curar, recuperar, mas a vida tem a nossa hora de ir, nós não somos deuses, né? E é muito interessante que isso aconteça, né? Como é que a minha mão, eu estava segurando, realmente eles sabiam que eu estava segurando, eu segurando o grupo, segurando ela, a minha mão na véspera do falecimento dela, sim, a mão não, o braço inteiro, uma dor que eu não conseguia nem mexer o braço. Ele parou e ele só voltou a mexer depois, umas 3 horas depois que eu recebi a notícia do falecimento dela. Então, é isso, só para a gente ter essa mensagem e saber que as pessoas que a gente, que não estão aqui, as pessoas que estão em outro plano, como eu sinto a minha mãe cada vez mais perto de mim, depois que ela se foi, isso já faz 20 anos, mais 20 anos praticamente, né? Foi 17 de outubro de 2001, meu pai foi
23 aí de agosto de pouco depois, né? Porque ele foi aniversário dele 23, foi alguns dias depois, de 2011, 12 e 2011, né? Então, eu só tenho duas coisas assim. Uma pessoa tinha um caminho, a outra pessoa tinha outro caminho. E esse que marca, tá? Então, espero que a gente tenha um excelente dia, saber que todo dia, amanhã, a gente se renova, vai ter mais um dia de esperança e que a vida continua conforme a equação de Einstein. Energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, nós somos massa, velocidade da luz, energia, a gente só se transforma de forma, como diz Lavoisier, né? Na química, nós somos química. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e a vida é seguida e continua. Muito agradecido, aquele abraço, e eu espero que eu possa ter contribuído com uma energia positiva para você.